Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Nós estamos celebrando aqui dois dos maiores apóstolos da nossa igreja. Embora eles tivessem personalidades diferentes, ambos eles foram escolhidos pelo Senhor e doaram a vida por causa do Evangelho. Primeiro, gostaria de falar a respeito de São Pedro. São Pedro, ele nasceu em Betsaida, ele era um simples pescador. Na verdade, quem conheceu primeiro Jesus foi o seu irmão André. Depois que André conheceu a Jesus, ele foi falar com Pedro: olha, nós vimos e conhecemos o Messias. E então André levou Pedro para junto do Senhor, para conhecer o Senhor Jesus. E aí quando Jesus Cristo viu, Pedro, ele disse: olha, tu és Simão e a partir de agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então Jesus já fala que ele vai ter o nome de Pedro ali nesse primeiro encontro. Depois da pesca milagrosa que Jesus Cristo consegue fazer com que eles pesquem no mar que não estava para peixe, depois disso que Jesus Cristo faz o chamado para Pedro. Jesus Cristo fala: agora, a partir de agora, você vai ser pescador de homens. E a partir daquele momento, Pedro deixou as redes, deixou a barca e seguiu o Senhor. Então foi dessa forma que ele seguiu a Jesus. Pedro, com certeza, tinha um coração muito generoso, mas olhando para a palavra de Deus, a gente vê também que Pedro foi muito impulsivo. Então ele era o primeiro a falar. É o primeiro a dar resposta. Jesus, quando foi falar e pregar que ele passaria pela morte, quando ele anuncia a sua paixão, Pedro, ele diz: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu te negarei. Ainda que eu tiver que morrer, eu não vou te negar. Ele falou assim, já Jesus anunciou a paixão e ele já soltou a frase dele. Só que depois Jesus Cristo disse para ele: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele fez isso mesmo, ele negou o Senhor por 3 vezes no momento da sua paixão. Então, ele tinha um amor pelo Senhor, ele tinha vontade de fazer as coisas e por isso ele era impulsivo. A gente vê quando nosso Senhor foi preso, ele sacou lá a espada e cortou a orelha lá do servo do sumo sacerdote. E aí Jesus Cristo foi lá e falou: não é dessa forma que nós devemos atuar. Então ele tinha esse impulso. Mas foi esse homem que negou Jesus 3 vezes, que foi chamado para conduzir a igreja, para conduzir os apóstolos. Pedro então foi para Roma e Pedro morreu também sobre o imperador Nero, porque o Nero estava fazendo uma grande perseguição aos cristãos e ele então morreu ali sobre esse imperador. Morreu crucificado, mas disse que não queria morrer como o Senhor porque não era digno de morrer como o Senhor. Então viraram a cruz de ponta cabeça e ele morreu crucificado de ponta cabeça. São Paulo, Saulo de Tarso, que hoje a gente pode identificar Tarso como o sul da Turquia, ele era fariseu, discípulo de Gamaliel, conhecedor das Sagradas Escrituras, cidadão romano, um homem inteligente, um homem que sabia a cultura, um homem que conhecia a palavra de Deus, um homem que utilizou de muita estratégia para levar o Evangelho para muitos lugares. Escreveu muitas cartas que nós lemos até hoje, né? Até hoje a igreja, ela bebe desse ensinamento de São Paulo, as cartas segundo São Paulo. E ele foi um homem que, no começo, era um perseguidor dos cristãos. Mas depois, um dia, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor. Ele vê uma forte luz. E aí, então, Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus de Nazaré. E aí, então, a partir daquele momento, ele se converte.
Era um homem tão inteligente. Lembro aqui um fato quando ele foi para Atenas, que ele foi pregar lá para os gregos, e ele olhando para aquele lugar, então ele viu que tinha um altar, os outros estavam todos com os deuses, mas tinha um que não tinha nada, só estava dizendo assim, ao Deus desconhecido. E ele começa a pregação dele, ele começa falando, e aí ele utiliza daquele fato. Sabe esse Deus desconhecido? É o Deus que enviou Jesus para nos salvar. E Jesus Cristo veio para nos salvar, morreu e ressuscitou por nós. Ou seja, ele sabia aproveitar da cultura para pregar o Evangelho. Ele sabia cristianizar as culturas. Um homem inteligente, estratégico. E um homem que também morreu martirizado. Morreu martirizado também sobre esse imperador chamado Nero, e ele morreu degolado. Então foi dessa forma que São Paulo morreu. Um foi pela cruz, o outro pela espada, mas os dois entregaram a vida pelo Senhor. São Pedro mostra para nós que da nossa fraqueza, Deus pode ser forte e pode fazer muitas coisas, mesmo da nossa fraqueza, mesmo das limitações de São Pedro, ele fez com que a igreja crescesse. São Paulo nos mostra que tudo aquilo que nós temos de inteligência, de dons, tudo deve ser ofertado ao Senhor. Tudo deve ser para a causa do reino do Senhor. Então esses dois homens diferentes, eles vêm mostrar para nós o seguinte, que Deus, ele não busca pessoas perfeitas para seguir, porque os dois eram imperfeitos. Mas Deus busca corações que estejam disponíveis para seguir os seus ensinamentos. Deus busca pessoas que tenham um coração apaixonado por Ele. Então, o que nós queremos pedir hoje nessa Santa Missa é a intercessão de São Pedro e São Paulo, para que a gente também possa ser perseverante na nossa missão e corajosos no testemunho da fé. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.